Senhoras e senhores, queridos alunos, queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à parte de legislação aplicada ao Ministério Público, diretamente aqui da cidade do Rio Quente, em Goiás. Nós vamos continuar da parte constitucional. Nós já falamos sobre o artigo 127 e os seus parágrafos, inclusive o seu caput. Agora, nós ingressaremos no artigo 128 da Constituição Federal. Então peço a você que pegue a sua Constituição, pegue o seu vademécum, porque nós agora adentraremos no artigo 128, caput da Constituição Federal. Ele diz assim: o Ministério Público abrange o Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E o Ministério Público abrange o Ministério Público dos Estados. Então, eu quero demonstrar a vocês o seguinte: o Ministério Público que nós estamos falando ao longo dessas aulas, ele abrange, primeiro, o Ministério Público da União. E o Ministério Público abrange o Ministério Público de todos os estados da nossa federação, tá? Então, cada federação tem o seu próprio Ministério Público estadual. Ministério Público aqui de Goiás, Ministério Público de Alagoas, Ministério Público de Sergipe e por aí vai. Então, o Ministério Público que você conhece, ele é formado de Ministério Público da União, ou o MPU, e o Ministério Público de todos os estados da federação. O Ministério Público da União, ele é ramificado em 4 pontos. Então, o MPU, ele tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, é muito comum você ver a sigla MPF de Ministério Público Federal, MPT de Ministério Público do Trabalho, MPM de Ministério Público Militar e MPDFT de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então é muito comum, vai ser mais ou menos assim: MP se subdivide em MPU e MP dos estados. E o MPU se divide em MPF, MPT, MPM e MPDFT. Então faz essa árvore ramificada que vai ficar fácil de você memorizar. Então, MP como Ministério Público, aí você ramifica em 2 pontos. No ponto de cima você coloca Ministério Público da União, MPU, e no de baixo, MP dos estados. No MPU, você coloca em 4 ramos e coloca MPF de Ministério Público Federal, MPT de Ministério Público do Trabalho, MPM de Ministério Público Militar e MPDFT de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ok? Esta é a composição do Ministério Público segundo a Constituição Federal. Tranquilo? Aí você me pergunta: João Paulo, e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas? Eu ouvi falar também de Ministério Público Eleitoral. Eles existem? De acordo com o artigo 128 caput, estes 2 que eu acabei de falar não faz parte do Ministério Público. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não faz parte do Ministério Público que você conhece. Ele é um Ministério Público à parte. O Supremo Tribunal Federal já se referiu a ele como um Ministério Público especial. Ele tem uma estrutura própria. Nós teremos uma aula sobre o MP junto ao Tribunal de Contas. Então esse MP, esse Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, não faz parte deste Ministério Público do artigo 128. E o Ministério Público Eleitoral também não faz parte deste Ministério Público do artigo 128, já que na Lei Complementar 75, que trata do Ministério Público da União, lá você vai ver que quem desempenha as funções eleitorais do Ministério Público é o Ministério Público Federal. Então não existe o Ministério Público Eleitoral, existem as funções eleitorais desempenhadas pelo Ministério Público Federal. Então se liga nisso. Um outro ponto é o seguinte: para servidor existe uma regra, para membro existe outra. Então você que quer ser um servidor do Ministério Público da União, por exemplo, você vai fazer concurso para o MPU. E lá você pode ser lotado no MPF, no MPT, no MPM e no MPDFT. Então você pode ser lotado nos 4 ramos que compõem o Ministério Público da União. Já você que quer ser membro, o concurso é isolado. Ou seja, se você quiser ser membro do MPF, você vai ter que fazer um concurso para o MPF. Se quiser ser membro do MPT, vai ter que fazer um concurso para o MPT. E assim sucessivamente. Então as regras para servidor, para ingresso para ser servidor é uma regra, e as regras para ser membro é outra regra. Então se o cara é membro do MPF, se ele quiser agora ser
membro do Ministério Público do Trabalho vai ter que fazer um concurso e passar. Servidor não. Você pode entrar no Ministério Público Federal e depois pedir remoção para o Ministério Público do Trabalho, para o Ministério Público Militar e assim vai. Então, cuidado com essas regras diferenciadas. Tranquilidade. Nos veremos no próximo vídeo falando sobre nomeação e destituição dos procuradores gerais, que é um assunto que tem caído por demais nos concursos. E vejo lá, se Deus quiser. Até a próxima. Alargue suas fronteiras. Tchau.